Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o que vamos ver agora. Eu deixo como referência o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, que diz assim: Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Na Bíblia descobrimos que o Espírito Santo tem emoções, vontades e intercede. Romanos capítulo 8, do versículo 26 ao 27, está escrito assim: Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Fica triste. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Mas também atua como consolador, que Jesus havia dito que ele seria. João capítulo 15, versículo 26, está escrito assim: Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. A origem da palavra espírito na Bíblia se traduz como algo invisível aos olhos do ser humano, mas que produz algo visível. A ideia destes significados tem algo muito semelhante com o do Espírito Santo de Deus. Não vemos com nossos olhos humanos, mas sabemos que traz um efeito que podemos enxergar. Segundo o dicionário expositivo do Novo Testamento, o Espírito de Deus é como o vento. É invisível, imaterial e poderoso. O Espírito Santo é uma pessoa? Sim, o Espírito Santo é uma pessoa, não apenas uma força ou um poder. Jesus disse que ele é uma pessoa quando o chamou de nosso conselheiro, algo que só uma pessoa pode ser. João capítulo 14, do versículo 16 ao 17, está escrito assim: E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês conhecem. Porque ele vive convosco e estará dentro de vós. A Bíblia fala que ele tem todas as características de uma pessoa. Ele fala. A Bíblia conta que o próprio Espírito Santo falou com os discípulos, como uma pessoa, não como uma força usada por alguém. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, está escrito assim: Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ele pensa. O Espírito Santo sonda e compreende as coisas de Deus, tem capacidade intelectual. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 ao 11, está escrito assim: Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ele sente. Se nós podemos entristecer o Espírito Santo, isso significa que ele tem capacidade para sentir emoções, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ele tem vontade. O Espírito Santo toma decisões, dando a conhecer a qual vontade. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 7, que está escrito assim: Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Ele é enviado tanto da parte de Deus Pai e de Jesus o Filho, e é uma parte integral da Trindade. Ele fala. O que o Espírito Santo faz? Ele fala de Jesus.
O Espírito Santo glorifica Jesus e o torna conhecido a nós. É só por ele que podemos conhecer Jesus. João capítulo 16, do versículo 13 ao 15, está escrito assim: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Ele transforma o crente. Quando uma pessoa recebe Jesus como seu Salvador, recebe o Espírito Santo, que atua na sua vida para a salvação. Por isso o Espírito Santo é chamado de Espírito da vida, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, a lei no Espírito da vida. Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ele guia. O Espírito Santo nos ensina como viver como Deus quer. Ele mora dentro do cristão e ajuda a encontrar o caminho que deve seguir. É ele que nos ajuda a interpretar a Bíblia corretamente e aplicá-la nas nossas vidas. Gálatas capítulo 5, versículo 16 está escrito assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ele capacita. Através da ação do Espírito Santo, podemos vencer o pecado e viver de maneira digna. As novas atitudes do cristão são conhecidas como fruto do Espírito, porque são o resultado do seu trabalho. Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao 24. Está escrito assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ele dá dons. Os discípulos receberam de Jesus dons diversos pelo Espírito Santo, tais como discernimento, realizar milagres, profecia, interpretação, cura. Mas é o próprio Espírito Santo que opera esses dons em nós, para ser bênção para todos. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao 11. O apóstolo Paulo também ansiou pelos mais variados dons, mas ele focou no amor e disse que sem o amor de nada vale ter outros dons. 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 4 ao 8. Deixemos o Espírito trabalhar em nós conforme sua vontade e façamos como Paulo exortou Timóteo. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Logo, os dons têm o propósito de edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Quem pode receber o Espírito Santo? Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, então o Espírito Santo já mora dentro de você. É ele quem dá a vontade de ser mais parecido com Jesus e de ficar mais próximo de Deus. É ele quem tira a culpa do pecado. O Espírito Santo não habita em quem não acredita, mas ele atua no coração de quem recebeu Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você precisa de fé, basta pedir a Deus. O Espírito Santo virá e te ajudará. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2, está escrito assim: A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus.
João capítulo 16, versículo 8, como eu mesmo acabei de mencionar no início desse vídeo. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9 do capítulo 16 de João. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Versículo 10. Da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. Versículo 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado, que é o diabo. Amém? Glória a Deus. Então aqui podemos ver que o Espírito Santo, quando recebemos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, recebemos o presente, que é o Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado. Quando pecamos, é Ele que nos incomoda se estamos errados, se pecamos. É Ele que nos faz com que nos arrependemos dos nossos pecados. É quando vamos evangelizar uma pessoa, é Ele que nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Quando não entendemos a palavra de Deus, é o Espírito Santo que nos dá sabedoria para entender a palavra. Ele é o nosso professor, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso advogado. Amém? Glória a Deus. Então, aqui podemos ver que não há maior presente do que receber, né? Receber o Senhor Jesus e unicamente o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos ensina a orar também. Quando não sabemos o que pedir a Deus, o que não sabemos colocar na presença de Deus, é o Espírito Santo que colocará as palavras certas na nossa boca. Amém? Então, você que não recebeu o Senhor Jesus, você que se encontra afastado do caminho de Cristo, se reconcilie com Cristo, como a parábola do filho pródigo. Jesus, ele não nos abandona, nós abandonamos ele no momento que deixamos de o seguir, no momento que ele já não faz parte das nossas vidas, nós deixamos dele. Mas quando o recebemos, quando nos reconciliamos com ele, aquele que se encontra afastado, ele nos perdoa. Ele é único e justo em nos perdoar, o Senhor Jesus. Ele nos perdoa dos nossos pecados. Amém? Essa é a mensagem. O Espírito de Deus que nos guia pelo caminho correto, caminho de Cristo. Amém? Quando fazemos algo que entristece o coração dele, ele fica triste quando pecamos, quando saímos do caminho, quando seguimos um rumo que não é o rumo de Cristo, que não é o alvo, que é Cristo Jesus. Ele se entristece, ele fica triste conosco. Que possamos nos arrepender dos nossos pecados, porque Jesus está voltando, ele está vindo buscar a sua igreja, uma igreja lavada e remida no seu precioso sangue. E desde o princípio, como acabamos de ver em Gênesis, desde o princípio o Espírito de Deus já estava lá. Espírito Santo de Deus já estava lá. A Trindade é algo que só vamos saber se Deus quiser nos revelar quando chegarmos ao céu. Porque não devemos questionar aquilo que é oculto a Deus, não devemos questionar. Porque é dele. As coisas reveladas pertencem a nós, mas as ocultas, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas a nós. Aquilo que Deus não nos revelou é somente dele. Porque ele é Deus, ele é soberano. E se ele quiser nos revelar, ele nos revela. Se ele não quiser, ele não vai revelar. Então, que possamos pedir orientação para o Espírito Santo quando formos ler a palavra, para que ele nos dê sabedoria. Porque muitas das vezes pegamos a palavra e não entendemos um versículo, um capítulo da Bíblia, mas quem nos ajuda a esclarecer é o Espírito Santo. É ele que é o nosso professor. Não adianta nada fazer curso de teologia,
né? E não ter o Espírito Santo. Teologia, o estudar é bom, mas se não tiver o Espírito Santo, aquela teologia se torna vazia. Porque é somente quem tem o Espírito Santo que consegue interpretar, porque ele que dá sabedoria vai conseguir interpretar a palavra de Deus. Amém? Fiquem com essa mensagem. Jesus é maravilhoso. Jesus é digno de toda honra, de toda adoração, de todo louvor. Ele nos ama e ele tem um lugar preparado para todo aquele que um dia se entregou a ele. Amém? Se entregue a ele se você estiver assistindo esse vídeo. Receba Cristo Jesus. Hoje ele te chama, ele bate a porta do seu coração. E assim que você o recebe, você está recebendo o maior presente, que é Jesus e o Espírito Santo, que é o presente. Que quando ele foi para o céu, ele deixou o Espírito Santo com os discípulos. Ele disse que traria o Consolador, porque é ele que nos conforta, é ele que nos consola. E é ele que nos liberta do nosso pecado. Dos nossos pecados. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Senhor, meu Deus, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada pela sabedoria do teu Espírito Santo, Pai, que habita em nós, porque não é nós que falamos, e sim é o teu Espírito que habita em nós, Pai. Senhor Jesus, obrigada porque outrora estávamos como ovelhas desgarradas nas trevas e o Senhor nos trouxe para o teu reino, Pai. E assim como o Senhor nos trouxe, que possamos, Jesus, falar de Ti para aquelas pessoas que se encontram perdidas nas trevas e que elas venham Te receber e venham fazer parte do Teu corpo também, Pai. Sabemos que o Senhor está vindo buscar uma igreja lavada e remida no Seu precioso sangue, Pai, e que possamos nos arrepender dos nossos pecados, Pai, porque o Senhor é justo em nos perdoar, Pai. Obrigada pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, que é Ele que nos incomoda quando estamos pecando, é Ele que faz com que oremos e pedimos a Ti, meu Deus, com sabedoria, corretamente. É Ele que nos convence do nosso pecado. Obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício imenso na cruz do Calvário, que foi para nos salvar e nos libertar da culpa, Pai. E quando recebemos a Ti, recebemos o Espírito Santo. Obrigado pelo privilégio que eu tenho, meu Deus, de estar aqui, meu Deus, pregando a Tua palavra genuína, viva e eficaz, Pai. E que pessoas ao assistirem esse vídeo sejam impactadas pela Tua palavra, porque não são minhas palavras, e sim é a Tua palavra que é viva e eficaz, onde penetra juntas e medulas, Pai. A Tua palavra não volta vazia. Que todo inscrito aqui do canal, meu Deus, se alguém que saiu do Teu caminho, que possa retornar e se reconciliar contigo. Se há pessoas que pela primeira vez está aqui, que nunca fez a oração para receber, meu Deus, o Senhor, meu Deus, que essa pessoa possa entrar no seu quarto e venha receber a Ti como o único e suficiente Salvador, porque não há outro Deus além do Senhor. É somente o Senhor que é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Pai. Se algum enfermo entre nós, se algum inscrito enfermo neste momento, vá de encontro a essas pessoas, trazendo a cura, derramando do seu bálsamo e refrigério, Pai. Perdoa as nossas falhas e pecados, Pai. Que o nosso inimigo adversário seja repreendido, Satanás, em nome de Jesus, porque não temos partido contigo. Ele tenta destruir as vidas, mas aquele que está ali firmado na rocha, que é o Senhor, ele quando ele vem sobre nós, ele bate em retirada, porque ele vê a tua luz, que é a luz verdadeira brilhando em nós, e ele bate em retirada, porque ele não aguenta ver a luz de Ti, Pai, em nossas vidas, ele não aguenta.
Pai querido, Pai amado, abençoe a todos os inscritos do canal, seus familiares, assim como os meus também, aqueles que irão se inscrever também, meu Deus, que o Senhor esteja abençoando. Oh, Pai, obrigada, porque ainda temos o privilégio de estarmos aqui levando a Tua palavra, Pai, através desse canal. Obrigada, Senhor, só tenho que te agradecer. Eu oro pela igreja perseguida, porque eles não têm o mesmo privilégio que eu estou tendo agora, e como tantos outros irmãos aqui no Brasil que têm levado a tua palavra. Que o Senhor possa estar, meu Deus, abençoando essas vidas, dando conforto a elas, trazendo conforto a elas, Pai, porque não é fácil estar num país onde a tua palavra não pode ser ministrada. Tenha misericórdia dessas vidas, é o que eu te peço neste momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Não deixa de curtir e dar o like de vocês, é muito importante. Quando vocês dão um like, esse vídeo é ranqueado na plataforma do YouTube, para que mais pessoas visualizem e venham fazer parte do corpo de Cristo. Não deixa de compartilhar com parentes, amigos e conhecidos, para que eles possam saber que somente através de Jesus há salvação, nas redes sociais também. E não deixe de comentar, o comentário é muito importante, o que vocês acharam desse vídeo. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.